Quer dizer, então, que dependendo do tipo de ação que você tem de uma empresa, você consegue ter retornos, consegue ter um desempenho diferente. Mas, poxa, não é a mesma empresa? Por que que isso acontece? Vamos entender isso com calma. Então, começando aqui com um pequeno exemplo, vou entrar na plataforma do AGF+, clicando em Ranking. Depois disso, vamos buscar aqui Bradesco, nosso famoso Bradesco. Aqui o BBDC3. Percebam que ele está apresentando uma projeção de ganhos de 7,5%. BBDC3, 7,5%. Mas existe a ação BBDC4. Então vamos pesquisar quanto é que ela está entregando ali de rentabilidade, né? O yield. BBDC4, yield de 6,85. 7,5 e 8,5. Por que que isso acontece? Né? Dependendo da classe de ações, preferenciais ou ordinárias, vamos simplificar aqui nesses dois grandes grupos, você tem um comportamento em termos de remuneração para o acionista. O que significa isso, Bruno? Tanto BBDC3 ou BBDC4 são ações da empresa do Banco Bradesco. Tranquilo. Mas elas têm algumas características. Ao entrar aqui no site da CVM, e todos os links de todas as páginas que eu for utilizar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você consegue ter um breve resumo aqui da diferença entre a ordinária e a preferencial. Mas o grande ponto qual que é? No caso das companhias abertas, que são as empresas listadas na bolsa, que tenham ações negociadas no mercado, as ações preferenciais deverão conferir aos seus titulares pelo menos uma das vantagens. Então, para diferenciar o que é uma ação preferencial e uma ordinária, ele tem que atender pelo menos um pré-requisito. E um deles é o item 2, direito de receber dividendos de pelo menos 10% maiores que as ordinárias. Então, pela regra da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão que está diretamente relacionado a tudo que acontece no mercado de ações, ele fala, olha, se você tem uma preferencial, você vai receber 10% a mais de dividendos do que quem tem uma ação ordinária. Beleza? Entramos aqui no site do RI do Bradesco, Estatuto Social, que do meu ponto de vista é um dos documentos mandatórios de qualquer investidor. Pode parecer um pouco chato, um pouco pedante, e mas é fundamental para você entender pelo menos o basicão de cada uma das empresas. Então a gente escolhe aqui Estatuto Social e tem aqui um arquivo de 14 páginas. Não precisa ler passo a passo, não, cada uma das páginas. Consulta o arquivo, lê um pouquinho, pesquisa aquilo especificamente que você quer, depois fecha, lê alguma notícia, passa um tempo, lê de novo. Enfim, vai aos poucos. Quando a gente procura aqui por dividendos, olha só o que ele fala. As ações preferenciais não terão direito a voto. É a outra diferenciação de preferencial e ordinária. Mas conferirão aos seus titulares as seguintes vantagens, direitos e vantagens. Dividendos de 10% maiores do que as ações ordinárias. Maravilha! Então, realmente, aquilo que está no site da CVM, o Bradesco está atendendo. Confirmado isso? Maravilha. Mas eu sou um cara desconfiado. A gente vem no próprio site do RI do Bradesco e verifica aqui a distribuição dos JCP, juros sobre capital próprio, e dividendos da empresa. Vamos pegar um pequeno exemplo? Janeiro de 2022. Quem tinha ON, a ordinária, recebeu 0,1 centavo. Quem tinha a preferencial, aqui termina com o número 4, BBDC4, recebeu 0,18, 0,17, 0,18. Será que realmente respeita esses 10%? Calculadora na mão, vamos lá. 0,18, 97,4809, dividido pelo preço da ON. 0,17, 24,9826. Isso tem que dar 1,1, se não tem alguma coisa estranha. Realmente deu 1,1. Então, tranquilo, tá tudo confirmado. Então, a analogia que eu gosto de passar para todos os meus amigos, qual que é? Imagina que a empresa todos os meses ela tem um lucro,
certo? E esse lucro corresponde a esse balde cheio de água. Então, encheu esse balde de água e a água corresponde ao lucro. Dependendo do tipo de ação que você tem, que corresponde à vasilha, seja uma garrafinha PET ou um copo, ambos são vasilhas, ambas são ações. Você tem direito a receber parte do lucro ou do líquido que está aqui dentro desse balde. Então você vai lá, você tem uma ação, que é o copo, que é o BBDC3. Você vai lá, pega esse copo e coloca dentro desse balde. Então, essa pequena parcela que encheu o copo é o seu lucro. Tranquilo? Agora perceba que a garrafinha ela é um pouquinho maior. Ela é 10% maior, já que essas ações preferenciais entregam 10% a mais. Você pega essa garrafinha e enche ela de água o máximo que você consegue, e essa parte do lucro ou do líquido é o seu resultado de dividendos. Deu para entender? Então, naturalmente, o copo ele é um pouquinho menor e a garrafinha é um pouquinho maior. O preço do copo é um pouquinho mais barato e o preço da garrafinha é um pouquinho mais caro. Só que a gente está falando de renda variável. Então, esses preços eles ficam oscilando. Em alguns momentos é mais interessante comprar a garrafinha, comprar a ação preferencial, e em outros momentos é melhor comprar o copo, a ação ordinária. E aquela conta de 1,1 é justamente isso. Entendeu o raciocínio, a analogia? Agora vamos para a parte prática. Pegando os valores de hoje, 10/6/2022, a gente sabe que o preço da BBDC3 está 16,12. E o preço da BBDC4 está 19,40. Então, sempre que você for aportar em qualquer empresa que tem essas duas classes de ações, em que elas respeitem essa diferença de 10% no seu dividendo, você pode fazer essa conta. Vamos lá. Calculadora na mão. 19,40 dividido por 16,12. Deu 1,2. Opa, qual que você tem que comprar nesse caso, pensando em resultado de dividendos mais vantajosos pelo preço que você está pagando, deu acima de 1,1, ordinária. Você compra a BBDC3. E é justamente por isso que quando você entra na plataforma do OGF+, você percebe que BBDC3 está com uma rentabilidade projetada maior do que BBDC4. É só isso. Essa conta se verificou como verdadeira. Agora vamos pegar um exemplo contrário para vocês entenderem quando isso não acontece. No dia 10 de janeiro de 2014, a BBDC4 estava custando 11,91, enquanto a ação ordinária, BBDC3, estava custando 11,78. Puxamos a calculadora, 11,91 dividido por 11,78 deu 1,01. Deu abaixo daquela razão nossa de 1,1. Se a divisão deu abaixo, foi interessante naquele momento comprar a ação preferencial, a BBDC4, porque ela estava sendo mais rentável do que a ordinária, BBDC3. Percebam então que essa oscilação de cada uma das cotações, ela pode te ajudar ou pode te atrapalhar nos seus objetivos. Todo mundo aqui nesse canal quer ter uma renda passiva interessante. Então, considerar primeiro uma boa empresa, estando num bom setor, num bom preço, com bons dividendos, todos aqueles aspectos qualitativos, que para mim eles são muito mais importantes. Depois a gente vem para os números, né, para a parte quantitativa. Um pequeno refinamento dessa estratégia é entender a diferença das classes preferenciais e ordinárias. Então eu fiz aqui um pequeno resumo, muito simples. Esse é o tipo de print que vale a pena. Você vai lá e vai sempre fazer essa conta. BBDC4, ou de maneira bem genérica, a ação preferencial, dividido pela ação ordinária. No nosso exemplo, BBDC3. Essa divisão deu maior do que 1,1, 1,12, 15, 1,2, 1,3. É interessante comprar a ordinária, a BBDC3, nesse caso.
Ah, Bruno, essa conta deu diferente, deu menor do que 1,1. Vamos comprar a preferencial, BBDC4 no nosso exemplo. Isso se aplica ao Bradesco e, por exemplo, ao Santander e outras tantas empresas no nosso mercado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos. E eu acho que realmente isso daqui não é o seu principal foco. Mas saber dessa informação e entender da onde que vem esses números e essa fórmula é muito interessante. No longo prazo, isso certamente vai te trazer algum ganho extra. E agora você quer perceber qual que é a diferença de 0,5% nos seus cálculos de longo prazo? Ou qual que é a diferença de 1%? E essa pequena variação que a gente estava conversando aqui. Lembra lá no início? Do projetivo de cada uma dos tipos de ações? Do dividendo projetivo? Isso é muito importante. Eu vou fazer um outro vídeo. Tá aqui do lado, aqui, marcado. Se você quiser assistir, é só clicar. Tá bom? Até mais.